Muito bem, gente. Então, conforme prometido, vamos avançar aqui no nosso estudo sobre os crimes contra a administração pública, mais especificamente os crimes funcionais, nós estamos tratando agora. E hoje começamos falando sobre o artigo 321, Advocacia Administrativa. Esse crime, primeira coisa que eu queria falar para vocês, é que ele não está ligado ao exercício da advocacia, tá? Então, apesar desse nome, né, ele não tem tanto a ver com a profissão de advogado. E, obviamente, o sujeito que vai praticar esse crime não precisa ser necessariamente advogado, né? Na realidade, ele precisa ser funcionário público, conforme eu vou explicar para vocês daqui a pouco, né? Então, o que é esse crime, né? E por que tem esse nome advocacia? Esse crime é o seguinte, é o que acontece quando o funcionário público se aproveita da sua condição de funcionário para defender, né, lá na administração pública, o interesse privado, né, algum interesse privado de outra pessoa. É isso, tá? Por isso que é advocacia, né? Porque a advocacia, a profissão do advogado é isso, é patrocinar, né, defender o interesse alheio. Então é claro que no que diz respeito à profissão de advogado, não tem problema nenhum, uma profissão muito nobre, muito legítima, ninguém comete crime nenhum por exercer a advocacia, né? Agora, aqui, dentro desse contexto de crimes contra a administração pública, você exercer a advocacia administrativa, né? Então você se aproveitar do seu cargo, né? Se aproveitar de um fácil acesso que você tem, de uma influência que você tem, pode configurar aqui o crime de tráfico de influência, tá? Então esse aqui é mais ou menos o crime que o seu tio dentista gosta de chamar de tráfico de influência, né? Que na realidade não é. Tráfico de influência é um outro crime que a gente vai estudar também, não é exatamente isso. Tráfico de influência é mais parecido com estelionato. O crime que é cometido pelo funcionário público, né, que se aproveita da sua condição de funcionário, se aproveita de alguma facilidade, né, de alguma influência que ele pode exercer, é esse aqui, tá? Por isso que ele vai falar patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, tá? É isso. Então, o sujeito ativo tem que ser funcionário público, evidentemente, não precisa ser necessariamente advogado, como eu já tinha explicado, né? A conduta também já expliquei, é valer-se desse fácil acesso que ele vai ter por ser funcionário público, né? E notem, né, uma coisa muito importante. Como dizia meu saudoso avô, muitas vezes o uso do cachimbo entorta a boca. Então cuidado, porque assim, às vezes a gente vai ler alguma expressão no tipo penal, né, e vai acabar lendo errado sem querer. Porque veja, normalmente, né, principalmente aqui nesse capítulo dos crimes contra a administração pública, mas não só aqui, a gente vai ter muitas vezes essa expressão interesse, né? E é muito comum que depois dessa palavra interesse esteja escrita a palavra ilegítimo, de maneira que você teria aqui, portanto, um interesse ilegítimo, né? Notem, gente, muito cuidado com a leitura desse artigo 321, porque aqui está escrito apenas interesse privado. Não está escrito em momento algum que esse interesse privado tem que ser também ilegítimo. São coisas diferentes, né? Uma coisa é o interesse privado, outra coisa é o interesse ser ilegítimo. Então, isso tem uma implicação muito grande aqui no nosso estudo. Porque o que eu quero que vocês observem é, mesmo que o interesse que o funcionário público esteja patrocinando seja legítimo, então ele está usando a influência dele, a facilidade dele, para pedir para alguém fazer alguma coisa que é legítima, que é devida, que é correta, que não teria problema nenhum. Você tem o crime de advocacia administrativa, tá? Então, não precisa ser necessariamente ilegítimo. E, se for legítimo, como está escrito no material, vamos ter aqui um aumento de pena, tá? Então, se for ilegítimo, pior ainda, porque vai aumentar a pena, vai ficar pior aqui a situação do funcionário público, tá? A consumação aqui também é mais formal. Você vai ter aqui o crime se consumando com qualquer ato que implique, né, signifique aí um patrocínio de interesse alheio. E aí não precisa ter sucesso, eu não preciso que dê certo, né? Então eu vou lá, uso toda a minha influência, né? Lá na repartição pública que eu trabalho, utilizo lá toda a minha influência, todo o meu poder de persuasão, e nem assim dá certo, nem assim os caras falam lá o que eu estou pedindo para eles fazerem. Isso não vai impedir a consumação, tá? Então observem bem que a consumação aqui não tem muito a ver com dar certo ou não, né? O importante é, formalmente, eu realizar aqui algum ato, né, de advocacia administrativa, algum ato que eu estou fazendo
para patrocinar o interesse alheio. Aí eu vou ter aqui o crime consumado, independentemente de dar certo, tá? Pode ter tentativa? Bom, aí você já sabe até o que eu vou falar, né, gente? Esses crimes aí que são mais formais, nem sempre vai ser fácil a gente pensar num exemplo de tentativa. A regrinha aí costuma dar certo, né, que eu já falei para vocês muitas vezes, é a famosíssima carta extraviada, né? Então, você poderia ter aqui a tentativa num caso de carta extraviada. Costuma funcionar assim, né? Então você pensa lá, nesse caso, daria para cometer esse crime por carta, né? Se a carta extraviasse, seria uma tentativa? Ah, sim, bom, então dá. Então aqui é isso aí, né? Não vai fugir a essa regra que eu já falei para vocês. Então, dá para ter tentativa? Teoricamente sim, academicamente sim, na prática difícil de acontecer. E quando que eu vou ter essa tentativa? Quando tem alguma coisa que extravia, alguma coisa que é apreendida, né? Então você faz lá por carta, é extraviado, manda pelo WhatsApp, não chega, você faz um requerimento que é apreendido, enfim, alguma coisa aqui nesse sentido, tá? Outras observações importantes aqui no que diz respeito a esse crime. Veja, é plenamente possível que eu tenha aqui um concurso formal do crime de advocacia administrativa com o crime de concussão ou com o crime de corrupção passiva, que eu já tinha explicado para vocês alguns vídeos atrás, tá? Então, eu posso ter aqui o concurso com esses crimes, né? Porque, eventualmente, o que pode acontecer, tá? O funcionário público, safadamente, ele não só faz a advocacia administrativa, como também ele cobra para fazer isso. Então ele fala, ó, eu vou usar a minha influência, né? Vou tentar quebrar o seu galho, resolver o seu caso, mas sabe como é que é, né? Então, para você sorrir tem que fazer rir, alguma coisa assim. Então você tem os dois crimes, tá? Não vai ter absorção aqui, né? Então não é que a advocacia administrativa faz com que a gente não tenha o crime de concussão, de corrupção passiva ou vice-versa. Não, você vai ter os dois em concurso formal, que é aquela regrinha que vocês já conhecem muito bem, né? Concurso formal é uma conduta que produz vários resultados e é exatamente o que vai acontecer aqui. Então a gente vai ter essa possibilidade aqui do concurso formal aqui nesse caso, tá? A única coisa que vocês têm que observar, né, é que para eu ter advocacia administrativa, esse ato de patrocinar, de defender o interesse de outra pessoa, não é necessariamente, né, um ato de ofício, né? Não é um ato de ofício do funcionário. Então, veja, para eu ter advocacia administrativa, eu preciso que o funcionário esteja fazendo algo, né, esse patrocínio de interesse alheio, seja algo que não faz parte das obrigações dele, né, não é um ato inserido nas atribuições dele. Porque se for ato de ofício, aí já não é advocacia administrativa, tá? Daí vai ser só concussão, corrupção passiva, enfim, alguma coisa assim, tá? Porque a advocacia administrativa é o cara influenciar, né, tentar usar o seu poder para conseguir fazer o outro funcionário fazer alguma coisa. Agora, se é para ele mesmo fazer ou deixar de fazer alguma coisa que seria o seu ato de ofício, aí a gente entra na discussão anterior, tá? Outra coisa que pode acontecer, vocês sabem que o Brasil é um país que tem muitas pessoas honestas, né? Vocês sabem disso. Então, eventualmente, né, essa honestidade toda pode nos gerar situações interessantes. Então, imaginem vocês, hipoteticamente, que eu trabalho na prefeitura, tá? Eu sou funcionário da prefeitura, trabalho lá no setor jurídico da prefeitura, que não é verdade, não tem nada a ver com a prefeitura de nenhum município aqui do Brasil e nem do exterior. Mas, hipoteticamente, né, digamos que eu trabalho na prefeitura. Aí chega lá um conhecido meu e fala assim, nossa, mas tá difícil, viu? Porque eu preciso lá que saia um alvará lá para eu abrir o meu boteco e a prefeitura não dá, tá demorado, não sei o quê, será que você não pode resolver? E aí, por um mero acaso, como eu trabalho na prefeitura, eu sei que o alvará dele já foi expedido, tá? Então o alvará já existe. Não foi divulgado ainda, isso não saiu em lugar nenhum, mas já foi expedido. Né? A questão assim, de poucos dias, né, ele vai ficar sabendo disso, só que ele não sabe ainda. Aí eu falo para ele, olha, a prefeitura é um lugar complicado, né? Lugar complicado, se você não paga não sai nada, ou você precisa conhecer alguém lá dentro. Daí eu vou lá e peço para ele R$1.000, por exemplo, para eu usar toda a minha influência para fazer o alvará sair. Ele concorda, ele me paga R$1.000, eu não faço nada, porque o alvará já tinha saído. E uns dias depois ele recebe o alvará e fica contente e feliz. Fala, puxa, que bom que eu paguei, né? Se eu não tivesse pago, não tinha saído até hoje, né? Mas eu paguei, não tem jeito, o Brasil é um país de pessoas desonestas. Então veja. O que aconteceu aqui?
exerci advocacia administrativa nesse meu exemplo? Não. Não exerci advocacia administrativa. Por uma razão muito simples. Porque eu não patrocinei interesse nenhum. Eu disse que eu ia patrocinar, mas fiz isso de uma maneira indevida. Né? Eu prometi fazer esse patrocínio para enganar o cara. Né? Então, que crime que tem aqui, gente? O bom e velho estelionato. Né? Em princípio é de estelionato, artigo 171, né? Porque eu estou fingindo que eu vou patrocinar um interesse, mas eu não vou fazer nada, na realidade. Então é estelionato, estou usando aqui um ardil fraudulento para enganar a pessoa. Crime de estelionato, sem dúvida nenhuma, sem problema nenhum, tá? É assim que vai acontecer, né? Depois, duas últimas observações. Cuidado com a advocacia administrativa, né? No que diz respeito a tributos, porque temos aqui o artigo 3º da Lei 8.137 de 90, que trata dos crimes contra a ordem tributária. E também cuidado com esse crime no âmbito de licitações, que também tem lei específica, né? Lei 8666, número bonito, de 93, que trata aqui das licitações. Tá bom? Mas é isso, gente. Com isso, terminamos aqui a advocacia administrativa e terminamos também a primeira parte desse capítulo do Código Penal, né? Porque a gente está dentro do capítulo da temática dos crimes contra a administração pública e estávamos vendo os crimes funcionais, né? Os crimes que são praticados por funcionários públicos. Vimos os principais, terminamos aqui com a advocacia administrativa e no próximo vídeo a gente começa um primeiro crime que já não é mais privativo de funcionário público, um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive pelo particular, que é o crime de resistência, né? Não perca, então agora na sequência a gente fala aqui algumas palavrinhas sobre resistência para vocês, tá bom? Até já!